neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, pela fé que uma vez me foi dada. A primeira batalha que houve foi no céu. E aquela batalha no céu chegou sobre a terra. E será finalizada sobre a terra no tempo do fim da batalha chamada Armagedon. A batalha começou no céu, e eles foram lançados de lá. Miguel e seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Então ele desceu diretamente ao Éden e deu começo à batalha terrestre através de Eva. Mas como Deus adormeceu Adão e tirou dele a sua esposa, também Deus adormeceu a Jesus Cristo e tirou dele a sua esposa. Isso se trata do poder vivificador. E hoje a igreja se alegra ao saber que estamos no fim da batalha na dimensão humana. Vivemos lutando constantemente contra os nossos próprios sentidos, que são os nossos maiores inimigos. Porém, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. E isto nos dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer, e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia haver feito, e o que devia haver feito, como também o que você será. Isto causa alegria. Isto é o motivo da igreja que tem a verdadeira mensagem, o verdadeiro espírito da mensagem estar alegre. E é uma pena não podermos captar todo o som de alegria no santuário, nos berçários, no corredor do tabernáculo que está em Goiânia. Quando a igreja, ouvindo estas grandes verdades, se alegrava no espírito e crescia na fé. Está falando é com a igreja mesmo. Você às vezes fica marginalizado. Você fica marginalizada, se marginaliza por si mesma, por si mesmo. Mas não, Deus estava falando, era com ela. Ela pensou que Agar solucionaria o problema, mas era ela mesmo.
E eu creio que se fosse por Sara, a coisa tinha sido posta a perder novamente. Mas Abraão foi diferente. Abraão escutou aquilo, não discutiu, e caminhou pela fé como um tipo da noiva. Ele caminhou pela fé e foi viajando contra tudo que era contrário. Você tem que pensar nisso. Você está viajando contra tudo que é contrário à razão, aos sentidos. Por isso eles se tornam seus maiores inimigos. Viajar para o céu é viajar contra a razão, é viajar contra a maré, é viajar contra a memória, é viajar contra o raciocínio, é viajar contra afeto, é viajar contra a própria consciência do homem em si, é viajar contra os olhos, contra os ouvidos, contra o olfato, contra o paladar, contra o tato. Viajar para os céus é viajar contra o mundo. Viajar para os céus é viajar contra a noite, contra o dia, contra o sol, contra a lua, contra as estrelas, contra os mares, as águas, é viajar contra as montanhas, é viajar contra os fios de alta tensão, é viajar contra os aviões, é viajar contra a bomba atômica, é viajar contra as espaçonaves, é viajar contra telefone, contra televisão, contra cinema, contra fumo, contra álcool, contra prostituição, contra venenos de todas as formas, é viajar contra a sociedade, é viajar contra o mundo religioso, é viajar contra o cosmos, a ordem social, é viajar contra o céu. E você foi arregimentado nesse exército. Herodes tentou matá-lo, não conseguiu. Tudo trabalhou contra, mas não foi possível. Ele tinha de cumprir a sua missão. Tudo trabalha contra seu ministério, mas você terá de cumpri-lo aqui na terra. Tudo trabalha contra. Se nós estivéssemos com todas as coisas no lugar, se tudo estivesse bem, nós não precisávamos de uns dos outros. Nós não teríamos necessidade de paciência uns com os outros. Não teríamos necessidade de orar uns pelos outros. Nós não teríamos necessidade de amar uns aos outros. Se tudo estivesse bem nessa dimensão, tudo estivesse bem entre nós, tudo no seu lugar, não haveria necessidade de nenhum culto mais. Não haveria necessidade de oração, não haveria necessidade de pregação, mas nós ainda estamos num tempo de guerra, batalha. Aleluia! Glória a Deus! Vocês vão comigo? Vocês estão dispostos a enfrentar todos os ataques do diabo comigo? Ele está escutando agora, mas Jesus também está ouvindo isso. Glória a Deus, aleluia! Vai, batalha jamais pelejada. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas começa tempo de jamais lutarmos só. Eu preciso mal não temer, combater até vencer, olhos campeões a vitória vem de Deus. Todo mundo! Assim vamos terminar. Cantem! Aí no mensagem, lá fora do lado. Vai cantar com Jesus ali, todo mundo sertão fiel ao bom capitão, onde receber como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar.
tendo avançar e nos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Todo mundo, vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Descruza o braço e bate palma. Vamos terminar a batalha. Descruza o braço e bate palma. Sempre descansar, Jesus ali. Todos os que estão fiéis ao bom capitão, ao me receber, não é? Como galardão, sempre vamos terminar a batalha aqui, fica sempre descansar com Jesus ali. Todos os que estão fiéis ao bom capitão, onde receber não é como galardão. Todos irmãos, bebe. Sempre vamos ter todos. Todos os que estão fiéis ao bom capitão, onde receber não é como galardão. Vamos aplaudi-lo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Este júbilo que você está ouvindo, parte dele, sentindo apenas um pouquinho dele, na igreja que está em Goiânia, não é causado pela boa vida, pela água fresca, pela sombra, mas é causado pelo sofrimento, é causado pela angústia, mas há um poder atrás disso. É o poder vivificador. Nem a alegria por causa dos dons, não é a emoção apenas dos sentidos, mas é a alegria que nos traria a revelação dos 7 selos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ao nascer do sol, o profeta diz: foi ele quem abriu esses selos, se referindo a Jesus Cristo. Ele é esses selos. Ele, Jesus Cristo, é este livro, porque toda a palavra é Cristo.
Lembre-se sempre, a noiva está esperando a volta do noivo. Adão tinha poder, mas não precisou usá-lo, porque tudo estava em ordem. Mas nós, neste mundo, depois de tudo quebrado, depois de toda árvore fora do seu lugar, então teremos que ter um poder vivificador, que porá todas as coisas em ordem. E a palavra, a voz do arcanjo, porá isto em ordem, que é a mesma voz que chamou a Lázaro do túmulo. É a mesma voz do vale de ossos secos de Ezequiel. Isto porá a sua vida em ordem, não somente em relação à sociedade, à religião e à política, e aos dias desta dimensão. Pelo contrário, todos que receberam o poder vivificador ficaram em desordem com a vida comum, ficaram em desordem com a tradição. A própria Virgem Maria ficou em desordem com a sociedade. José, Moisés, Elias, Davi, os apóstolos, Jesus Cristo, todos quantos foram usados por Deus, ficaram em desordem com o mundo, em desordem com a ordem social do dia, com o cosmo, e ficou, portanto, em guerra, em batalha jamais pelejada. Mas não é uma batalha chorosa, política, de guerra fria, de ameaças, de difamações, de maledicência. É uma batalha pela fé. É a batalha da própria fé. É a batalha da própria virtude, do próprio conhecimento, da própria temperança, da própria paciência, do próprio amor fraternal. As pirâmides nunca oram, nunca pedem, nunca fogem das tempestades. Elas permanecem ali, firmes, sabendo que estão sólidas. Com seu silêncio e segurança, elas estão dizendo: podem vir ventos, podem vir tempestades. Nós sabemos de que forma fomos construídos, qual é a nossa estrutura. Podemos servir de testemunho de uma arquitetura divina. Podemos ser uma Bíblia para toda a história. Assim também é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não está fugindo da fornalha ardente. Ela não está sofrendo com os ataques. Ela não está sofrendo com a cova dos leões. Ela, como José do Egito, não está clamando no calabouço. Não. Ela está cantando. Ela está se alegrando. Ela está se rejubilando no Senhor, confiando em Deus, porquanto Ele é fiel em suas promessas. Ele prometeu a Abraão e cumpriu. E se Ele cumpriu a Abraão, que é um tipo da noiva, Ele cumprirá também com sua igreja noiva, sua eleita. É isto que está acontecendo aqui, em todas as partes do mundo, onde há grupos de eleitos. Eles não estão perturbados, correndo para cima e para baixo, mas estão como aquele velho barco que não afundava em meio à tempestade, porque estava ancorado. Ela não está olhando para os barcos que afundam, porque, para começar, ela não é um esquilo chirleando, incomodando-se com a águia, que às vezes teve que baixar no nível do esquilo, forçada por uma tempestade, mas ela tinha duas asas. Ela continuava crendo no que ela era, e na hora certa apenas
as abriria e ganharia as alturas. Deus está abençoando este povo. Deus está curando, abençoando, emocionando. Tudo isto que o mundo religioso pode oferecer, Deus nos oferece de uma melhor maneira, muito mais perfeita, na brisa, no calor, no frio, em todos os instantes da vida, na cama, na escassez, na abundância, podemos exclamar: tudo podemos naquele que nos fortalece. Levanta-te, eleito, olhe para cima, porque presta está a nossa redenção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.